Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta segunda-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia para você, bem-vindo. Bom dia a todo mundo que já está acompanhando aqui as nossas redes. E a gente começa falando da estratégia de distribuição da vacina Coronavac contra a Covid-19, que foi aprovada ontem pela Anvisa, juntamente com a de Oxford. São 6 milhões de doses que estão disponíveis no Brasil, do Instituto Butantan, e hoje, numa cerimônia, num armazém do Ministério da Saúde, pertinho lá do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, lançou esse plano de vacinação, de distribuição das vacinas. E disse que pretende antecipar a vacinação para hoje mesmo, a pedido dos governadores. Foi meio hesitante quanto ao horário, mas depois disse que no final do expediente, lá pelas 5 da tarde, será possível iniciar a vacinação. Lá no portal do Estadão, você confere a destinação dessas doses, estado por estado, lá no portal. E será diante do Cristo Redentor, por exemplo, que o Rio de Janeiro vai dar a largada para vacinação contra o coronavírus. Em São Paulo, ao menos 112 profissionais da saúde já se imunizaram ontem, assim que a Anvisa autorizou por unanimidade o uso emergencial da Coronavac e também da vacina de Oxford, AstraZeneca da Fiocruz, representada aqui no Brasil. A agência não só aprovou, como firmou posição sobre a necessidade do distanciamento social e de que não há remédio eficaz contra a Covid, muito menos tratamento precoce. A primeira vacinada do Brasil foi a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, diabética, obesa, hipertensa, moradora de Itaquera, zona leste da capital. Nessa primeira fase, idosos ficaram fora do plano de imunização. E ainda em relação à campanha de vacinação, 2 especialistas que foram ouvidos hoje pela Rádio Dourado prevêem dificuldades para o governo nessa logística desse plano, já que não há doses disponíveis para todos os que fazem parte do chamado grupo prioritário. São 6 milhões de doses disponíveis da Coronavac. E essas previsões aí de dificuldades foram feitas pelo ex-presidente e fundador da Anvisa, Gonçalo Vecina, e também pelo ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Eles também defenderam uma ampla campanha de esclarecimento, de marketing, para que as pessoas efetivamente se vacinem. A Advocacia Geral da União informou ao Supremo Tribunal Federal que o Ministério da Saúde ficou sabendo da crítica situação do esvaziamento de estoque de oxigênio em Manaus no dia 8 de janeiro, portanto, 6 dias antes do insumo se esgotar em vários hospitais da capital amazonense, levando pacientes à morte por asfixia. O governo Bolsonaro alega que o colapso do estoque de oxigênio foi informado de maneira tardia, ainda assim, aos órgãos federais. Lembrando que o colapso continua, inclusive deve chegar hoje a Manaus um carregamento com mais de 100 mil metros cúbicos de oxigênio da Venezuela. Os hospitais e os cemitérios seguem lotados. No esporte, destaque para mais uma rodada do Brasileirão, da Série A, em que o São Paulo agora vê a sua liderança ameaçada. Estava 7 pontos à frente aí dos rivais, agora só está 1 ponto à frente do Internacional e os dois se enfrentam nesse meio de semana no Morumbi. O São Paulo ainda não ganhou neste ano, teve 2 derrotas e ontem empatou fora de casa com o Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro também subiu na tabela depois de vencer o Atlético Goianiense por 3-1. O Inter, vice-líder, venceu o Fortaleza por 4-2. Flamengo e Goiás jogam hoje. Flamengo também tentando encostar na parte de cima da tabela. E hoje tem um jogo atrasado da 28ª rodada, 7 da noite, no Allianz Parque, o clássico Palmeiras e Corinthians. Ainda no esporte, os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio anunciaram hoje que, devido à pandemia, vão reduzir o número de atletas nas cerimônias de abertura e de encerramento, que é uma medida que pode afetar milhares de atletas. De acordo com a imprensa local, cerca de 6 mil atletas vão participar desse evento, contra os mais de 11 mil programados para competir em Tóquio, fora toda a discussão sobre um novo adiamento ou cancelamento dessas Olimpíadas que permanecem no radar. Estes e outros assuntos você acompanha nesta segunda nas plataformas do Estadão. Ótimo dia para você. Até amanhã. Até amanhã.